Quem aí que está na... Quem que está indo para o ensino médio aí? Quem já está no segundo? Eita pega, segundo ano? Do ensino... Espera aí que eu devo estar confundindo alguma coisa. Do médio. Quem está no segundo ano? Quem está indo para o primeiro? Quem está no nono? Quem está indo para o nono? Vai, para eu saber melhor. Eu estou indo para o nono agora. Estou indo para o primeiro agora. Estou indo para o segundo agora. Meu Deus, estou ficando com medo. Estou indo para o terceirão agora. Eita! Top! Muito bom, muito bom, muito bom. Quem está indo para o ensino técnico aí? Técnico? Muito bom, parabéns, muito bem. Quem já trabalha aqui? Eu sempre pergunto isso, eu vou perguntar 200 vezes. Quem trabalha aí? Quem que dá um trampo? Pega no pesado. Levanta a mão, mano. Tenho orgulho, eu sou trabalhador. Tem uma galera que trabalha, mano. Vieram me perguntar o que é CLT. CLT é bom ou ruim? Eu falei, cara, vamos entrar nessa conversa, hein? Dá uma boa conversa, hein? Dá um bom papo isso aí. Muito bom. Alguns já perceberam. Quem já tem boleto para pagar aí? Que a mãe já manda os boletinhos para pagar? E o pai? Tem boletinho para pagar já? Meu Deus do céu. Só um que tem boletinho para pagar? Quem mais que tem umas continhas e um cartãozinho de crédito que gastou? Rapaz, tem juízo, hein? Tem uma galera. Muito bom. Tem gente que já está começando a ver a responsabilidade de bater na porta, né? É muita responsa. Quem acha que está passando rápido? Tipo, mano, eu sempre quis ter 18, mas tá chegando rápido demais. Calma, tá chegando muito rápido. Tá chegando muito rápido. É isso aí, vai piorar, viu? Só para falar que vai perdoar, não vai piorar. A gente sempre fala aqui sobre ciclos novos, sobre nova fase, sobre responsabilidade. Só que depois das férias, mano, quem vai mudar de escola aqui? Eu vou mudar de escola. Galera, hein? Galera vai mudar de escola. Mas independente se você vai mudar de escola ou se você vai ficar no mesmo colégio que você vai estar, você tem uma oportunidade de escolher. Talvez não seja escolher a palavra certa. Eu não sei qual seria a palavra certa, talvez vocês possam me ajudar aí. Mas talvez eu vou usar escolher, se tiver uma palavra melhor, alguém me ajuda, tá? Mas vocês podem escolher qual o posicionamento que vocês vão ter a partir de agora. Quem está no celular pode desligar, quem tem Bíblia pode pegar, quem tem caderno pode pegar. E, de certa forma, quem que você vai ser esse ano? Renato, mas eu vou mudar? Não significa que você vai mudar, mas talvez você tenha que mudar. Quem que você vai ser esse ano? Então essa é uma pergunta que eu quero lançar para você. Quem que você vai ser esse ano? Qual é o posicionamento que você vai ter durante esse ano? Qual é? Aí talvez você fale assim, poxa Renato, antigamente tinha um ditado, quem ouviu vai falar, coisa de velho. Tinha um ditado que falava assim, se chamava Síndrome de Gabriela. E a Síndrome de Gabriela dizia assim, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Alguém já ouviu falar isso? Eu nasci assim, eu fiz assim, eu vou morrer assim. Mano, acaba com isso na sua vida hoje em nome de Jesus, amém? Acaba com esse negócio de mané Síndrome de Gabriela. É coisa de velho, mas ainda cabe para os dias de hoje. Se você está num posicionamento, ou estava em um posicionamento que desagrada ao Senhor, tenha a humildade de mudar esse posicionamento. Deus está te dando uma nova oportunidade de você mudar esse posicionamento. Talvez os seus amigos estejam ansiosos por essa mudança. Talvez seus pais estejam ansiosos por essa mudança. Talvez Deus já tenha, quem está conversando, porque está chegando a conversa aqui. Talvez seus pais estejam ansiosos por essa mudança. Talvez você
está entendendo que você precisa fazer algumas mudanças também. Cara, eu preciso mudar nessa área, essa área não está legal e eu preciso mudar. Normalmente ela está atrelada a algum comportamento, porque afinal, todo mundo aqui é gente boa. Então, normalmente, isso está atrelado a algum comportamento. Salvo exceções, talvez sejam poucas, eu nem saiba dizer, né? Cara, só tem gente boa aqui, só tem os top. E aí você olha para você e fala, cara, esse comportamento não está agradando a Deus. Mas toda vez que eu chego na escola, que eu chego no trabalho, que eu chego naquele ambiente, eu tenho esse comportamento e ele não é legal, mas parece um vício, ele é repetitivo. Depois eu me arrependo e faço a mesma coisa. Mano, parece, aí você pega e põe culpa no outro, né? Toda vez que eu chego naquela galera, eu tenho o mesmo comportamento. E isso não é bom. Eu lembro que eu tive essa clareza quando eu era adolescente, porque eu falei para vocês que eu dei um pouco de trabalho. E eu era muito, aqui no Paraná vocês falam jaguara. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava nem um pouco de estudar. Eu tinha um problema sério com isso. Mas olha como que é o comportamento. Se liga. Se eu sentava com a galera do fundo, e nada contra a galera do fundo, que a galera do fundo normalmente eram muito criativos. Se eu sentava com a galera do fundo, eu era o terrorista, mano. Se eu sentava com a galera da frente, eu conseguia me concentrar melhor. Só que se eu sentava na galera do meio, eu também era terrorista, porque eu ficava aterrorizando o pessoal da frente que queria estudar e tocava o terror com a galera do fundo que não queria estudar. Então, veja como meu comportamento oscilava, dependendo a turma que eu andava. Até que teve um tempo na minha vida que eu tive que posicionar, que foi quando eu fui do oitavo, era série que falava, né? Hoje é ano, que eu fui da oitava série para o primeiro colegial. Eu tive que posicionar, porque senão minha vida ia descambar. Então eu tive que ter um posicionamento, porque eu entendi meu comportamento. Eu falei, caraca, velho, é só eu andar com essa galera que eu fico louco. Então eu tenho que parar de andar com essa galera. Tá bom, de vez em quando eu posso até ir, mas se eu andar com eles eu vou bombar. Eu bombei 2 anos, mano. Eu era o aluno que repetia a quinta e repetia a sexta. Imagina o cara, não tem aquele ditado, isso é muito quinta série? Alguém já viu isso? Isso é muita quinta série? Alguém já viu? Me ajuda aí, pô. Sim, imagina eu fiz 2. Então acho que eu era muito quinta série. Até que eu tive que entender, e fiz 2 sextas. Até que eu tive que entender que eu tinha que me posicionar, porque senão eu ia dar em nada, eu ia ser um Zé Ninguém. E Deus tem mais para você. Eu quero contar algumas histórias aqui para você. Quem tem Bíblia aí? Posicionados para a vida, muito bom. Quem tem Bíblia aí? Desculpa, eu não vi. Beleza, abre a Bíblia aí em João. Eu não pus, tá? Eu não pus o texto, porque para a gente dar uma abrida na Bíblia. Como nós vimos aqui no Wake, nós estamos precisando abrir mais a Bíblia, então nós vamos abri-la. João, projetar menos e abrir mais. João capítulo 4, não é 1 João, é João, Evangelho. Do 1 ao 26. Posso ler? Seja rápido. João capítulo 4. Se você tem no celular, você está liberado para abrir no celular, tá? Não, é João. Depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Para aí. Fechou? Eu vou ler. Se você não pegou, você corre que você chega. Então é o seguinte. João capítulo 4, versículo 1, eu vou ler bastantinho, tá? Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. No caminho, ele teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia.
Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela disse: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pedes água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse se você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água e eu daria água da vida. Eu estou no versículo 10, eu vou continuar. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Estou no versículo 15. Por favor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar dessa água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Versículo 17. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Disse a mulher, versículo 19: o Senhor deve ser profeta. Então diga-me, por que os judeus insistem que em Jerusalém é o único lugar da adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí continua, eu vou até o 26. A mulher disse: eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu o que fala com você. Na outra versão, na NVI, diz assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ela estava falando com Jesus e ela não percebeu. E ela foi confrontada naquele momento. Ela tentou desviar o assunto, ela tentou ir para uma linha de: mas onde que é o lugar certo para adorar? Onde que eu devo adorar? Eu devo adorar em Jerusalém? Onde que é que eu devo adorar? Mas esse não era o ponto. Existia um ponto nessa conversa que eu li aqui com vocês, em que Jesus falou para ela pediu dessa água. Me dá então dessa água, eu quero beber dessa água, porque Jesus falou que ele tinha uma água viva para dar para ela. E Jesus disse para ela assim: então vai e chama o seu marido. Aí ela falou: eu não tenho marido. Ela foi confrontada naquele momento. Não tenho marido. Aí Jesus falou: você está dizendo a verdade, você não tem marido. E aliás, você já teve 5. E esse cara que você vive não é o seu marido. Meu Deus. E ela ainda não estava entendendo o que aconteceu. Ela falou: eu vejo que és profeta, e dizem que vai chegar o Messias. Até que ela não percebeu. E Jesus disse: sou eu que estou falando com você. Jesus trouxe a ela a esperança de uma água viva, a esperança de salvação, revelou a vida que ela estava vivendo naquele momento, mostrou que ela já teve 5 maridos, que no momento aquele homem não era o marido dela. Ela foi confrontada ali, tentou desviar o assunto, não deu. E aí Jesus se revelou para ela. Só que logo em seguida, na continuação dessa história, ela foi muito tocada com esse confronto, ela entendeu essa mensagem.
E ela saiu espalhando por toda a cidade que aquele era o Filho de Deus. E lá no versículo 39, eu acho que eu coloquei ali, pode passar. No versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Olha, primeira coisa que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus talvez faça com você, é te confrontar. É tirar eu e você de uma zona de conforto do eu acho. Olha, eu acho que esse é o lugar certo da adoração. Eu acho que é assim que funciona. E aí Jesus confronta e traz a verdade. Olha, eu sei o seu passado. Eu sei o que você vive, eu sei o seu coração. Você já teve 5 maridos, esse não é o seu marido. Daí ela falou: pô, mas você é profeta? Vai vir um, que é o Messias. Ele falou: sou eu. Talvez você já tenha sido confrontado por Deus em alguma dessas mensagens do Start, ou na igreja, ou sozinho no seu quarto. Mas você precisa entender que esse confronto que Deus traz para você, é um confronto para Ele se apresentar a você, e trazer uma vida nova para você. O que me chama a atenção, e é o ponto que eu quero colocar a luz aqui nesse recorte, é que o testemunho dela tocou as pessoas. Está lá no versículo 39. Cadê o 39 aqui? Cadê o meu 39? Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. Guarda essa palavra. Testemunho. Repete comigo: testemunho. Ela não sabia nada. Ela pouco sabia. Mas ela falou daquilo que ela viveu. Olha, eu conheci o Jesus. Ele me prometeu uma água viva. E ele contou tudo o que eu já fiz no meu passado. Você encontrou Jesus. Ele tem água viva para você. Ele tem salvação e vida eterna. E Ele conhece todo o seu coração. Conhece tudo que passa aí dentro. E ela não precisou fazer nada demais, a não ser, voltou ao povoado e deu testemunho. Eu quero dar um outro recorte para vocês. Quem está com a Bíblia aí? Mateus 19. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 19. Nossa, eu acho que está errado isso daí. Pode tirar esse slide aí. Esse slide não está correto. Ah, ele está na Bíblia. Ah, não precisa projetar a Bíblia não, eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Mateus 19 é do 16 ao 22, tá bom? Ali está 6, mas é 16. Beleza? Mateus 19, do 16 ao 22. Eu vou ler na NVI. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu vou ler em Lucas 18, que também fala um pouquinho a mesma coisa. Lucas 18, a partir do 18.
Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Tem uma versão que diz assim: desde a minha adolescência. Desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. A Bíblia fala que ele era um jovem. Eu vi uma versão que diz, um pouco mais antiga, que fala que ele era um príncipe. Eu acho que é em João, diz que Jesus o amou. Quando viu esse jovem, Jesus o amou. Só que ele teve um confronto ali naquele momento. Qual foi o confronto? Alguém sabe qual foi o confronto que esse jovem teve? Mano, ninguém vai me ajudar, velho. Quem é do Nova Kids, qual foi o confronto que esse jovem teve? Hã? Não, ele teve um confronto. Ó, eu vou dar uma dica. Versículo 21. Pinta na sua Bíblia aí com lápis, com a caneta, marca texto. Versículo 21. Se você quer ser perfeito, venda todos os seus bens. Olha o confronto. Venda todos os seus bens. Dê o dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois que você vender tudo, me segue. Só que quando ele ouviu isso, se afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Olha, eu estou falando de um menino, de um jovem. Uma versão fala de um príncipe, de um homem, que ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. Mas a gente pode, na cabeça do Bob, ficar imaginando, no fantástico mundo de Bob, que por ele ser um menino que tem dinheiro, que obedece os mandamentos, então ele era um menino bem arrumado, porque ele se cuidava, ele era bem arrumado, ele era bem vestido, possivelmente ele era um menino bonito, educado, de boas palavras. Ele chegou agradando Jesus, ele disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então ele é educado, ele sabe chegar nas pessoas. Jesus já deu um corte rápido Tramontina e disse assim: por que você me chama de bom? Então ele sabe chegar nas pessoas, ele é um bom papo. Aí Jesus fala para ele assim, viu? Ele pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ir para o céu? Ora, se eu falar para vocês que existe um inferno, onde lá é uma eternidade de choro e ranger de dentes, para sempre. É um lugar onde há fogo, e há tristeza, e há gritos, e um lugar horrível. Não tem festa como é pintado por aí, mas é um lugar de sofrimento e é eterno, não é por 10 anos. É eterno, não é por 90 anos. Se eu dissesse que há um inferno, e a Bíblia diz que há, eu aposto que ninguém gostaria de ir para lá sofrer para sempre. Afinal, a gente já sofre as nossas tretas aqui, a gente já não gosta. Imagina sofrer eternamente. Mas esse menino, ele dizia: o que eu faço para ter a vida eterna? Olha, obedece os mandamentos, andes no caminho do Senhor, não mate, não roube, não faz nada de errado, honra o seu pai e a sua mãe, tudo que você já está ligado, tudo que você já sabe. E ele diz para Jesus: olha, isso daí eu faço desde que eu sou adolescente, eu faço isso desde o Connect, aliás, se for apertar bem, eu faço isso desde o Kids. Agora que eu estou no Start, no Up, no Fire, eu faço muito mais, porque eu tenho um coração bom. Jesus falou: top, Jesus amou aquele menino, falou: show, é nóis. Faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, porque você vai ter um tesouro lá no céu. Aí ele: opa, não rola comigo, não dá. E ele saiu entristecido. Fala para mim, repete comigo: ídolos. De novo, ídolos. O problema
que ele não teve coragem de largar, não é sobre dinheiro, é sobre ídolos. Pega essa. Só que o ídolo dele era o dinheiro. Tem uma galera que está conversando e não está pegando essa mensagem. O ídolo desse menino era o dinheiro. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus estava um pouco se lixando para o dinheiro dele. Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele não queria o dinheiro. Não é sobre alguém ser rico e para ele ser bom ele tem que vender tudo. Não é sobre isso. Não é pecado ser rico, é bênção ser rico. E aqui eu estou falando com um monte de gente que vai ser rico no seu futuro, e que Deus use você para abençoar as missões, abençoar a igreja do Senhor, enviar missionários, sustentar a obra do Senhor. Se você deseja ser rico, mano, vai para cima, estuda, bota a faca no dente, vai para cima, cara, vai estudar. Mas não é sobre dinheiro esse recorte. Esse recorte é sobre ídolo. Qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? Para pensar um minuto e reflete. Será que o seu ídolo é as redes sociais? Será que seu ídolo é os likes? Será que o seu ídolo é o esporte? Será que o seu ídolo é a sua identidade? Será que seu ídolo é o seu pecado? Será que o seu ídolo é a imoralidade? Será que você está preso no seu ídolo? Tem pessoas que estão presas no vício e o ídolo daquela pessoa é o vício. Será que o seu ídolo é a preguiça? E você é uma potência, você é uma bomba de potência, mas você não vai, mano, você não explode, você não vai para lugar. Oh, mano, que bomba é essa? Oh. Se você é uma bomba de potência, você precisa exercer a sua potência, mas você está preso na preguiça. Você se acha tão bom naquilo que você é bom, que você não se dá o trabalho nem de ficar melhor. E talvez chegue alguém que nem é bom, e dá um rodo em você. Sabe o que é rodo? Alguém sabe o que é rodo? Sim, ó. E derruba a pessoa. E chega alguém perto de você e te dá um rodo, e a pessoa nem era boa, mas ela estudou, ela foi excelente. Será que o seu ídolo é a vaidade? Será que o seu ídolo, presta atenção em mim, será que seu ídolo é a imoralidade? Será que seu ídolo é o sucesso? Será que seu ídolo é um conceito? Você idolatra o que você quer ser no futuro. Eu já me vejo no meu futuro. Eu penso no meu futuro e eu já estou vivendo lá. Você nem vive o presente e graças a Deus você não vive no passado também, que senão você ia ter uma depressão. Mas daí você vive numa ansiedade, você já vive preso lá no futuro. Sua cabeça está fritando porque você já está vivendo. Imagina eu com a minha BM, imagina eu naquela casa, imagina eu com aquela roupa, e você já está viajando, e não está fazendo nem a lição de casa, para chegar ali. Será que a imoralidade e os maus pensamentos são seu ídolo? Será que seu ídolo é o pecado que você faz e comete todo dia, e você relativiza a palavra de Deus? Olha, eu até creio na palavra de Deus, mas essa parte aqui, vamos arrancar essa página, porque eu tenho os meus conceitos. Vai você e o seu conceito para o inferno. Porque a palavra nos confronta, mas ela nos confronta para a salvação. Então o que a gente faz com o nosso ídolo? Eu deixo o ídolo, no caso do menino, venda e dá aos pobres, eu abandono o ídolo, eu abandono o pecado e eu sigo Jesus. Fez sentido? Então é deixar o ídolo. Eu quero contar uma outra história. Hoje eu estou pastor das histórias. Quem tem Bíblia aí? Atos capítulo 5. Depois de João, Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos. Capítulo 5. Eu estou com a NVT, mas eu vou ler na NVI para ficar parecido com vocês. Posso ler? Posso ler? Atos capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve uma parte do dinheiro para ele. Sabendo disso, sua mulher e o restante
levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela venda da propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que estava ou o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, a Safira, sem saber o que tinha acontecido. E aí Pedro perguntou: cadê? Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram e a sepultaram ao lado do seu marido, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Repete comigo: mentira. A igreja lá em Atos, ela estava crescendo absurdamente, a igreja estava crescendo. E lá em Atos fala que as pessoas tinham tudo em comum, que eles comiam de casa em casa, eles tinham muita amizade, eles caíram na graça da cidade, eles caíram na graça daquela região, a cidade amava aquela igreja. E aí, as pessoas não tinham apego mais ao que era dela. Presta atenção. Elas vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. É como se a igreja, nossa, meu braço está doendo. É como se a nossa igreja estivesse crescendo tanto e tanto e tanto, e tanto geás na cidade, e nós tivéssemos tanta comunhão pela cidade, e a cidade amasse a nossa igreja. Nós estamos vendo isso. É um avivamento. Muitas pessoas estavam se convertendo. E aí, as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam o recurso, o dinheiro, aos pés dos apóstolos. Aí, o fato é, Ananias e Safira venderam um terreno, venderam uma propriedade. Ninguém era obrigado a vender nada. Mas, talvez, eles quisessem fazer parte daquilo. Vamos vender aquele terreno? Vamos. Vamos vender também. Daí está todo mundo vendendo, vamos vender também. Talvez eles tivessem sendo movido pela empolgação. O fato é que eles venderam aquele terreno. Mano, pega isso aí. Mano, para de conversar. O fato é que eles venderam o terreno. E na hora de trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos, eles pegaram um tantinho e guardaram no bolso. Primeiro que eles não precisavam vender. E aí eles chegaram e mentiram sobre o valor. Só que Deus estava atuando de uma forma naquele lugar, que quando Pedro perguntou para Ananias o que tinha acontecido, ele mentiu. E no momento que ele mentiu, ele caiu duro. A esposa dele, a Safira, 3 horas depois chegou, e Pedro fez a mesma pergunta: e aí, é esse valor que você vendeu? Mentindo, né? Não devia ter mentido, não devia estar mentindo. Aí falou: olha, porque você mentiu, você não precisava ter vendido essa propriedade, mas porque você mentiu. Você está vendo aqueles homens ali, olha os pés deles ali, eles acabaram de enterrar seu marido, eles vão enterrar você também. Ela morreu. Repete comigo: mentira. Eles preferiram, ou melhor, Ananias e Safira morreram porque mentiram. Eles não precisavam vender nada. Talvez eles estavam querendo se aparecer.
Todo mundo estava vendendo os bens, a igreja estava crescendo, a coisa estava acontecendo, estava uma bênção. Quiser trazer, vender o terreno, vende. Quiser vender a carroça, vende. Quiser vender o boizinho, vende. Não quer, não vende. Mas a igreja está crescendo, que bênção. Eles não precisavam fazer isso. Mas já que eles fizeram, faça a verdade. E eles não viveram a verdade, eles preferiram morrer. Que louco. Quem trouxe Bíblia aí? Abre lá em Levítico, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Hoje quem tem Bíblia vai usar. E aliás, falando em Bíblia, só isso? Oh meu Deus. E aliás, falando em Bíblia, nós vamos lançar para vocês, em breve, né amor? Posso falar? Não? Pode? Nós vamos lançar um plano de leitura bíblica. E nós vamos lançar líderes, atenção. E nós vamos lançar também um plano para a gente voltar a decorar versículos. A gente tem visto como vocês precisam e nós precisamos ajudar vocês a decorar versículos, tá bom? Então fique atento aí nos próximos dias. Levíticos capítulo 10, Nadab e Abiú, olha o nome, se quiser pôr um nome num filho, Nadab, se quiser pôr no outro, Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei a minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venham cá e levem o corpo dos seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. E aí continua a leitura. Olha o que aconteceu. Moisés ungiu Arão e os seus filhos para serem sacerdotes. Eles foram treinados e capacitados para serem sacerdotes. Eles sabiam exatamente o que era para ser feito. Eles sabiam como Deus queria ser adorado no Antigo Testamento. Hoje, Jesus olha para nós, e quando Ele olha para o nosso pecado, e Ele olha para nós, Ele enxerga Jesus em nós. E por amor ao sangue de Jesus, por amor ao seu Filho, nós somos perdoados. Mas naquele tempo da lei, as coisas eram um pouco diferentes. Deus nem sempre aparecia. E as coisas de Deus tinham que ser feitas, não que não tenham que ser, porque tem que ser feita com muita seriedade. Presta atenção, hoje é Bíblia. Nadab e o Abiú, que eram filhos de Arão, que era sacerdote, e eles também eram sacerdotes, eles trouxeram um fogo impuro diante de Deus. Eles eram sobrinhos de Moisés, filhos de Arão. Eles trouxeram um fogo estranho perante o Senhor. Eles fizeram algo na hora de cultuar que Deus não tinha ordenado. Eles cultuaram a Deus naquele momento, entraram para celebrar, entraram para sacrificar, entraram no Santo dos Santos naquele lugar, de um jeito que Deus não permitia. Deus já tinha ensinado a eles já sabiam a maneira correta com que eles deveriam adorar. E eles contrariaram e fizeram do jeito que deram na telha deles. Fizeram algo que Deus não ordenou. Existia um fogo no altar, que queimava continuamente, mas eles trouxeram um fogo comum. Eles trouxeram qualquer fogo diante de Deus. Era uma chama, o fogo do altar era uma chama que ardia continuamente. Ela simbolizava a presença de Deus e a necessidade da expiação dos pecados.
E o incenso, outro erro, o incenso, ele devia ser queimado por um único sacerdote, eles entraram em 2. Há estudos que dizem que eles estavam embriagados, e Deus não permitia que os sacerdotes estivessem impuros para servir ao Senhor. Então eles fizeram um pecado sem pensar, fizeram a obra de Deus de qualquer jeito, fizeram um pecado com presunção. Ele sabia que Deus não queria que era daquele jeito, eles não eram inocentes. Trouxeram um fogo estranho diante de Deus, fizeram de qualquer jeito, veio fogo do céu e consumiu eles. Eles foram tirados daquele lugar. O que Deus convida a gente, e agora a gente fecha a mensagem, é como nós vimos lá na mulher samaritana. Deus convida você e eu para nós termos um bom testemunho. Não importa que ela já teve 5 maridos, Jesus deu uma vida tem uma vida nova para ela. Não importa o que você fez, o que você pensou, o que você pensa, Deus tem uma vida nova para você, Ele tem uma água viva para você. E você, a partir do momento que recebe Jesus no seu coração, aí você passa a ser uma testemunha e falar aquilo que Deus fez na sua vida. O jovem deveria ter escolhido deixar os ídolos dele, e a lição para nós, mais uma vez, é deixar os nossos ídolos, mesmo que isso nos custe. Talvez deixar o seu pecado vai custar para você, adolescente. Talvez deixar amizades ruins, isso vai custar para você. Lembra que eu falei do começo da escola? Quem que você vai ser na escola hoje? Você tem uma oportunidade na mão de mudar tudo que a escola inteira pensa de você. Se a escola pensa que você é um torto, se a escola pensa que você é um desmiolado, a partir de agora, das próximas semanas que vão começar as aulas, você tem a oportunidade de escrever uma nova história. E quando você chegar naquele ambiente, vai falar assim: uau, o que fizeram com você? Trocaram você? Sim, eu tenho um testemunho para dar. Jesus fez algo na minha vida e agora eu sou novo. Mas isso talvez vai te custar. A mesma coisa que custou para o menino. E ele não quis pagar. O preço dele era vender os bens. Talvez o seu preço seja largar alguma coisa. O que você precisa largar? Os palavrões? Sua boca é suja mais do que um esgoto? Talvez você tenha que largar essa boca suja. Talvez você tenha que largar as coisas que você ouve na internet, que você vê, que você segue. Talvez você tenha que trocar seus ídolos, porque as pessoas que você tem como sendo top, a real é que eles não são top. Você tenha que trocar. Talvez você tenha que trocar os seus conceitos, porque você não crê na Bíblia inteira, e você precisa acreditar nesse livro. Porque ele é a palavra de Deus. Não é que ele contém a palavra de Deus, está aqui dentro. Não, ele é a palavra de Deus, de capa a capa. Talvez como na terceira história que nós vimos de Ananias e Safira, eles mentiram, eles não precisavam mentir, isso teve um preço caro. Tem gente que acredita nas próprias mentiras. Talvez o que você precisa largar seja a mentira e dizer não para a mentira. Você mente em cima da mentira e daí você tem que lembrar da primeira mentira, da segunda mentira, de várias mentiras que você... Cara, isso é um esforço, porque você fica administrando mentiras. E talvez você minta para você mesmo sobre aquilo que você é ou sobre aquilo que Deus é. Não, na verdade não é bem assim, você está mentindo para você mesmo. Eu não vou entrar nesse mérito, senão vai outra pregação. Ou o quarto, que nós falamos de Nadab e Abiú, que eles sabiam como eles deveriam cultuar a Deus com uma vida santa, uma vida pura, com mãos limpas e coração puro. Eles eram sacerdotes, filhos de sacerdotes, treinados por Moisés e Arão. Mas no momento de cultuar a Deus, dizem alguns estudiosos que eles estavam embriagados. A instrução de Deus é que entrasse um só para
para sacrificar, eles entraram em dois, era para usar o fogo do altar, eles trouxeram qualquer fogo diante de Deus, e talvez você chegue diante de Deus, presta atenção, talvez você chegue diante de Deus sem santidade, mas Deus exige de você e de mim que nós tenhamos uma vida santa. Então aonde que essa palavra pega a gente? Será que ela te pega na mentira? Será que ela te pega no ídolo, na identidade, no pecado? Será que essa palavra te pega na falta de santidade? Mas o fato é, quem eu quero ser, como diz o início da mensagem, qual é a posição que eu vou tomar para a vida? Você pode tomar uma posição de ter mãos limpas e coração puro, de não andar segundo o seu achismo, mas segundo a palavra de Deus. Presta atenção, você é o que a Bíblia diz que você é, homens e mulheres, adolescentes, meninos e meninas, filhos de Deus, nós não andamos no pecado, nós nos arrependemos rápido quando nós pecamos, nós consertamos nossos erros, nós pedimos perdão, a gente faz reparações e a gente segue em frente, não fica parado. Você é chamado para ser uma geração que diz assim, leia a minha vida, pode ler minha vida, porque minha vida é santa, minha vida é uma Bíblia, porque você pode ler a minha vida, ela é pura. Dia 23 nós vamos ter batismo. Será que é esse passo que você tem que dar, porque você já recebeu Jesus como seu Salvador, mas você está naquele lenga-lenga, será que é esse passo que você tem que dar de se batizar? A gente vai começar a ler a Bíblia, eu dei um spoiler aqui, será que você precisa fazer esse compromisso de ler e conhecer a palavra, para você saber? Gente, quem vem no Imersão sabe que eu confundo o nome de todo mundo, mas para você saber que quem foi vendido não foi foi José, e não foi Davi. Se você estiver aqui, não se manifeste. Será que você precisa abrir um grupo na sua casa, na sua escola? O ano passado a gente fez uma série de mensagens de evangelismo, e será que Deus está tocando no seu coração para você abrir um grupo lá na sua escola? E você já chegar posicionado, achando quem que vai ser meu grupo da escola? Você, mano, eu já tenho um GA na escola. Yes, eu já tenho um GA na escola, vou montar um GA na escola. Uma vez por semana, 15 minutos no intervalo. Yes. O que Deus está chamando você? Ou chamou você para ser o terror da escola? Será que você tem que abrir um grupo lá no seu condomínio, na sua casa? Talvez você tenha que testemunhar, talvez não, você precisa testemunhar o que Deus fez na sua vida, e você precisa odiar o pecado, você precisa ter nojo do pecado, você precisa odiar o pecado. Fecha seus olhos. Qual é a decisão que você precisa tomar? Qual é o posicionamento que você tem que ter para a sua vida? Derrubar ídolos, derrubar mentira. Faz um exame aí no seu coração. Não conversa com o amigo do lado não, deixa Deus falar com você. Qual é o posicionamento que você tem que ter? Olha para dentro do seu coração. Esse seu pecado, essa sua falta de posicionamento, de coragem de se posicionar, acaba atrapalhando você de sentir a presença de Deus, de crer na palavra de Deus. Tudo o que você tem consumido que não faz bem para você, no final das contas, depois você está duvidando da própria palavra de Deus, porque você não está consumindo coisas boas, você não está consumindo a palavra de Deus, você até tem uma Bíblia, amarelando lá na estante, mas você não está consumindo ela, você não está se enchendo dessa palavra, e essa palavra transformando o seu coração. Qual é o posicionamento que você tem que tomar? Eu quero orar com você, e em seguida a banda vai tocar, já pode ir se preparando, mas eu quero fazer essa oração. Se você precisa tomar um posicionamento, e quer se posicionar, eu não vou fazer o apelo para aceitar Jesus hoje. Se você quiser receber Jesus como seu Senhor e Salvador, procure um líder para ele orar com você, mas hoje a oração é sobre posicionamento. Você precisa se posicionar agora,
porque as aulas começam a semana que vem e na próxima. Você precisa se posicionar. Fecha seus olhos. E se você quer se posicionar diante de Deus, levanta sua mão assim, com o olho fechado, é só para Deus te ver. Isso é só um símbolo para Deus te contemplar que você está fazendo um compromisso com Ele. Ele já sabe, Ele está aí no seu coração. Ele já sabe que você precisa. Só que agora você está levantando suas mãos dizendo: eu quero, eu vou me posicionar. A partir do meu início de aula, a partir de hoje, a partir de amanhã, aquela escola, aquele lugar, a minha família vai conhecer uma nova pessoa. E eu vou orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada mão que está levantada aqui. O Senhor conhece cada coração que está se posicionando diante do Senhor aqui. Senhor, eles não vieram à frente, eles não ficaram de pé, eles não estão com as duas mãos para cima, porque a intenção desse momento é que o Senhor sonde cada coração, Pai. Que o Senhor entre em cada coração agora e entenda cada posicionamento, cada oração que está sendo feita. Faz a sua oração a Deus. Fala para Ele o que você está posicionando. Eu estou me posicionando em tal coisa. Senhor, eu me posiciono, Deus, eu me posiciono na minha escola, eu me posiciono com o conteúdo que eu estou ouvindo, eu me posiciono com as palavras que eu falo, eu me posiciono na minha identidade, digo não para o meu pecado, eu me posiciono em crer em Tua palavra, indistintamente, eu creio nela inteira. Senhor, eu me posiciono, Pai, para ser um filho melhor, uma filha melhor. Eu me posiciono contra a mentira, eu me posiciono contra o pecado, eu me posiciono contra a imoralidade, eu me posiciono contra a falta de identidade, eu me posiciono contra o medo, eu me posiciono contra a insônia, eu me posiciono contra a ansiedade, eu me posiciono contra a depressão, eu me posiciono contra o pecado, eu me posiciono contra a falta de santidade. Eu estou posicionado, Senhor, em nome de Jesus, e essa posição é para a vida e vai refletir na minha escola. Eu me posiciono porque, Senhor, eu quero ter um grupo de oração, eu me posiciono que eu quero andar com pessoas que me elevem para cima, para perto do Senhor. Eu me posiciono, Pai, porque eu quero ter um grupo para orar junto, para estudar a palavra. Eu me posiciono para ler a palavra de Deus, eu me posiciono para decorar versículos, eu me posiciono para ir no imersão, aprender a sua palavra. Eu vou no imersão esse ano, aprender a sua palavra. Eu me posiciono de sair de uma vida morna, de uma vida suja, de uma vida pecaminosa, de uma vida horrível, para andar junto com o Senhor. Eu me posiciono agora, o meu coração se posiciona agora diante do Senhor, e é um posicionamento para a vida. Senhor, eu não quero viver uma vida de mentira, eu não quero viver uma vida de hipocrisia, mas eu quero viver uma vida de verdade com o Senhor. Tantas histórias nós vimos hoje. Eu quero abrir a minha boca para testemunhar. Eu quero ser como aquela mulher e testemunhar do que o Senhor fez. Senhor, eu nem sei os versículos da Bíblia, mas eu posso dizer que quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou, que eu estava fadado ao pecado e ao fracasso, mas quando eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada, e eu me posiciono em falar do seu amor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E obrigado, Pai, porque eu tive coragem de me posicionar. Obrigado, Senhor, porque eu tive coragem de me posicionar. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, vamos cantar.